Graça e paz, queridos! Vamos dar continuidade à nossa série acerca do divórcio e do novo casamento. Estamos aqui combatendo esse mal que está afetando, infelizmente, boa parte da igreja nos dias de hoje. Eu tenho recebido notícias de muitos divórcios, seguido de um novo casamento, ou seja, está uma bagunça, queridos. Então, nada como a própria palavra de Deus para poder alinhar o nosso coração e nos trazer temor, queridos. Porque o Senhor Jesus, na sua palavra, ele trata esse assunto com muita seriedade. Então, nós estamos aqui para poder combater e eu oro para que Deus possa, através do seu Espírito, convencer pessoas e que cartas de divórcio possam ser rasgadas no nome de Jesus, pessoas que estão decididas a se separarem, que eles possam se reconciliar e que já se separaram, se der tempo, para poder voltar novamente. Então esse é o desejo do meu coração. Eu creio em milagres, eu creio que Deus faz milagres na nossa vida. Então, nada como a palavra de Deus depositada no coração e respondida para que Deus possa operar esses milagres. Amém, queridos? Não creio no impossível. Diante da palavra de Deus, tudo é possível que crê. Amém, queridos? Então, esse é o intuito do meu coração e eu espero receber testemunhos, como já recebi das outras vezes que eu falei acerca deste assunto, de restauração, queridos. Essa é a vontade de Deus, reconciliação. Nós fomos chamados para o ministério da reconciliação. Não somente com Deus como novas criaturas, mas para o reestabelecimento de um matrimônio que esteja quebrado. Amém, queridos? Então vamos permitir que o Espírito Santo, o Espírito do próprio Senhor Jesus, possa nos convencer dessas verdades e gerar temor no nosso coração. Amém? Então a partir de hoje nós vamos meditar, que eu considero como texto base do assunto, que é Mateus capítulo 19, versos do 3 até o verso 12. Um discurso que o Senhor teve com os fariseus e com seus discípulos acerca da carta de divórcio do novo casamento. Então vamos começar a meditar a partir desta gravação. Vamos ter outras gravações e aos poucos nós vamos meditando nessas verdades e vamos alinhando o nosso coração de acordo com o que está escrito. Amém, queridos? Vamos lá. Mateus 19, a partir do verso 3. Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Olha o detalhe, por qualquer motivo. Nós vamos compreender, queridos, que há uma exceção para o divórcio acontecer. Então, o divórcio em si não é algo que Deus abomina. Ele abomina o divórcio por qualquer motivo que não seja esse que nós vamos meditar hoje. Nós vamos ver também ao longo da série que o próprio Senhor deu carta de divórcio para a nação de Israel por causa do adultério dela, da infidelidade dela, sem arrependimento. Vamos meditando aqui aos poucos. Então, é permitido, Jesus, um homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? E ele respondeu: vocês não leram que no princípio, olha aí, no princípio, em Gênesis, o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, misturado para sempre, queridos. Aí Jesus fala: assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Ninguém o separe. Então perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma carta de divórcio à mulher e mandá-la embora? Isso está em Deuteronômio 24. Jesus respondeu: Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Por causa da dureza do coração de vocês. Porém, não foi assim desde o princípio. Agora, eu, porém, vos digo, olha só, meus irmãos, eu, porém, vos digo. Então, no princípio não era assim,
A carta de divórcio foi concedida por causa da dureza do coração de vocês. Agora, eu, porém, vos digo, né? Na lei estava escrito olho por olho, dente por dente. Jesus, o que ele falava? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. A nova aliança, queridos, é um outro patamar. Não que a lei seja ruim, não é isso, queridos. Mas a lei é apenas um condutor até Cristo. Cristo é a realidade. Amém, queridos? Então, eu, porém, lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, olha o detalhe, esse detalhe é muito importante, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então vamos analisar, queridos, com cuidado o que Jesus falou. Ele foi bem claro. Quantos creem que Jesus falando é a verdade? Então Jesus falou, qualquer que se divorciar de sua mulher, com a única exceção, obviamente, fora a morte, né? Exceto por imoralidade sexual, adultério, traição, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Tá claro, queridos? Então, por que eu falei para os irmãos que o divórcio em si, né, tem uma cláusula que Deus não abomina? É exatamente essa, imoralidade sexual. Porque se nós formos para a lei, no Monte Sinai, o Senhor casou com o povo que saiu do Egito e lhes deu 10 mandamentos para que eles obedecessem. Só que, no episódio de Êxodo 32, se não me engano, eles traíram Jesus com bezerro de ouro. E depois daquele episódio, mais traições foram acontecendo, traições com outros deuses, traições espirituais, queridos. Até chegar um momento em que Deus dividiu as 12 tribos e dispersou 10 tribos para se misturar com os gentios. E nunca mais eles retornaram para a nação de Israel de forma literal. Então, Deus, em Jeremias 3, nos próximos áudios nós vamos meditar em Jeremias 3, está escrito com todas as letras que o próprio Senhor, ele instituiu a carta de divórcio por causa da dureza do coração deles. Então, dentro do contexto de Deuteronômio 24, que Moisés permitiu a carta de divórcio por causa da dureza de coração deles, dentro do contexto é que se o homem encontrasse algo indecente na mulher. Ou seja, queridos, somando com a causa em que Deus deu a carta de divórcio para a nação de Israel, para as 10 tribos e as dispersou, deu carta de divórcio para elas, a causa é única, é a mesma que ele citou aqui em Mateus 19, adultério, por uma das partes. Detalhe, sem arrependimento. Porque na palavra de Deus diz, nos profetas, em Isaías, está escrito lá que o tempo todo o Senhor Jesus estendeu as mãos para um povo rebelde e contradizente. Então, ainda que haja um adultério de uma das partes, Deus sempre vai aguardar o arrependimento. Quando não há, de fato, arrependimento, aí sim, pode haver o divórcio. Entenderam, queridos? No contexto de Malaquias 2, a partir do verso, se não me engano, 15, vamos ler depois, no verso 16 está escrito que Deus odeia o divórcio. Mas odeia o divórcio num contexto de um divórcio por qualquer outro motivo sem ser a traição de um dos cônjuges, queridos. Porque quando há traição, queridos, os dois são uma só carne. Quando uma outra pessoa ela adultera, uma outra carne entra no meio, queridos, e macula o casamento. Agora, quando há arrependimento, não há pecado que Deus não perdoe, não há situação que Ele não possa resolver. Ele arranca aquela carne que estava no meio e restabelece a comunhão. Mas quando há arrependimento. Mas quando não há arrependimento, queridos, a linha é muito fina. A pessoa que traiu, conhecendo a verdade, e casar com outra pessoa, ela estará cometendo adultério. E quem casar com a pessoa divorciada também estará cometendo adultério. A pessoa que provocou o divórcio nesse motivo aí. Amém, queridos? Então, esse vídeo é apenas para desenvolver um pouco o texto base. Nós vamos meditar mais acerca deste texto base aqui. Né? Nós vamos ler mais os versos adiante, em que o Senhor Jesus fala que aqueles que fizeram isso, que provocaram o divórcio por adultério e
e casaram com outra pessoa, a pessoa traída, ela tem direito de casar com outra pessoa quando esta que traiu não se arrepende. E depois que essa pessoa traída casou com outra pessoa, Deus valida aquele casamento por causa da única exceção. E a pessoa que traiu, conhecendo essa verdade, amém, queridos? Conhecendo essa verdade. A pessoa que traiu, se quiser voltar para ela e ela já tiver casado com outro, acabou para ele casamento. Aí ele tem que se fazer eunuco pelo reino de Deus. Nós vamos compreender mais acerca deste assunto nas próximas gravações. Amém, queridos? Então, conseguiram compreender o detalhe do verso 9? Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, adultério, traição, né? Coisas sexuais ilícitas, sem arrependimento, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Amém, queridos? Essa é a única exceção, fora a morte, que Deus permite o divórcio. Fora isso, ele não permite o divórcio seguido de um novo casamento. Nós vamos compreender também ao longo da série, em 1 Coríntios 7, que o apóstolo Paulo, ele fala que se os irmãos que eu falo, os irmãos em Cristo, né, o casal, quiser se separar, que se separe, mas não pode casar com mais ninguém. Se quiserem voltar a ter o prazer sexual, tem que voltar. Amém? Então, que ele orienta lá em 1 Coríntios 7, não se separe. Se separar, que fique sem casar, ou então se reconcilie. Então, o problema em si não é o divórcio. Né? O divórcio, nesse sentido, com essa cláusula aí. Né? A única exceção é o adultério de uma das partes sem arrependimento. A pessoa traída, ela pode casar novamente, claro. A única exceção. Agora, qualquer outro motivo, se houver o divórcio seguido de um novo casamento, as pessoas que se casarem estarão cometendo o adultério. Amém, queridos? Para você ver como o assunto é sério. Então, na próxima gravação, nós daremos continuidade nesse assunto. Amém, queridos? Então, até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.